versículo 9. Provérbios 3:9, diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Em outras traduções diz: e se encherão os teus celeiros, é isso mesmo, e transbordarão de vinho os teus lagares. Então a palavra de Deus está nos ordenando para que nós possamos honrar ao Senhor, né? Aqui então fala Provérbios 3:9, honre o Senhor com todos os recursos, né? Com os primeiros frutos da terra, ou seja, o recurso que Deus tem colocado em suas mãos. E a Bíblia está falando, então, você precisa honrar o Senhor, você precisa honrar o Senhor com aquilo que Ele tem colocado em suas mãos. A palavra de Deus vai falar em 2 Coríntios, capítulo 9 de 2 Coríntios, vai falar sobre deixa eu abrir com vocês aqui, só um minutinho, abre aí 2 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 6 diz assim: lembre-se que aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá com fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou com obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Amém? Glória a Deus. E aí diz assim: e Deus, Ele é poderoso para fazer que seja acrescentada toda graça, para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo em tudo o que é necessário, vocês transbordem toda boa obra. Glória a Deus. E aí ele vai falar, e aí o versículo 10 diz assim: aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Diga glória a Deus. Amém, né, gente? Que palavra linda. E aí continua assim no versículo 11: vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Olha só isso. Então ele diz aqui, vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos. Amém? Então, olha como Deus é maravilhoso. Deus, quando Ele coloca um recurso na sua mão, é para que você seja generoso. Amém? Então, a gente precisa aprender a ser generoso. Não é fácil servir, não é fácil ser generoso, mas é uma ordenança de Deus para nossas vidas. Diga para o seu irmão ou para a sua irmã: seja generoso. Amém? E aí, então, a Bíblia está falando que quando Deus te dá esse recurso, Ele nos dá esse recurso para que a gente seja generoso. Glória a Deus, aleluia. E você que quer ofertar, semear essa noite, fique à vontade, amém? Quero te convidar a ficar de pé, quero te convidar a apresentar o que você trouxe hoje, né, diante do altar do Senhor. Talvez foi o seu coração, mas que você possa colocar diante do altar, coloque diante de Deus e apresente ao Senhor essa noite, amém? Glória a Deus. Quero que você levante o seu envelope aos céus, você que trouxe a sua oferta, você que não trouxe, coloque a mão no seu coração. Eu quero orar por você essa noite, amém? Pai, nós agradecemos pela Tua palavra, Deus, obrigado porque o Senhor tem nos ensinado através da Tua palavra. Pai, eu profetizo, Pai, na vida da Tua igreja, na vida dos fiéis, meu Deus, que eles irão prosperar, Deus, conforme a Tua promessa, Pai, meu Deus, que essa semente, Deus, que o Senhor tem colocado na mão deles, que eles têm semeado, Pai, eu profetizo que essa semente, ela vai frutificar, Deus, para toda boa obra, para que o nome do Senhor seja glorificado na vida, Pai, dos Teus filhos, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Por favor, pode trazer e depositar. Que Deus abençoe a sua vida. Aleluia. Glória a Deus, amém? Deus é bom, hein, gente? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, tem um pregador de fora hoje, né, apóstolo? Tem um pregador da cidade direto do Gama. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus.
Eu saí do DF agora estou no Goiás. Glória a Deus. Amém, querido? Shalom. Boa noite. Amém. Glória a Deus. O Senhor é bom em todo tempo. Amém. Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor? Você que está em casa, uma boa noite. Shalom. Que Deus possa te abençoar cada dia mais. Queridos, abra comigo a sua Bíblia no livro de Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Amém. Queria agradecer ao apóstolo pela oportunidade, amém, de poder trazer e ministrar a palavra do Senhor. Amém. Podemos ler? Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. A partir do versículo 2. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente, diante do nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Repita comigo, plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria, que vem do Espírito Santo. Queridos, somente até aqui, depois a gente continua na leitura. Queridos, eu queria falar com vocês sobre uma igreja perfeita com irmãos imperfeitos. Por que, Marcos, você está falando de irmãos imperfeitos? Porque dentro de toda a estrutura cristã em que nós servimos e que vemos na Bíblia, não existiu pessoas perfeitas. Não existiram pessoas que foram perfeitas, a não ser uma pessoa, que foi Jesus Cristo, o único autor e consumador da nossa fé. Amém? Então, dentro desse contexto bíblico, nós entendemos que pela nossa imperfeição, nós não poderíamos alcançar a nossa salvação. Nós não poderíamos alcançar a nossa graça. E como ela provém a nós, mediante a uma palavra chamada fé. Repita comigo, fé. Fé, em traduções da Bíblia, é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Fé é um fundamento. Fundamento é algo que está firmado, preso, fixado. Jesus, ele dá o exemplo da casa construída na rocha e na areia. A casa construída na rocha, ela é edificada, ela é firme, ela fica sustentada. E quando o vento vem, ela não se derruba, ela não cai, ela não cede. Já a casa que é construída na areia, logo que vem o vento, ele vem e a derruba. Jesus, ele exemplifica isso falando que nós devemos estar firmados nele. E nós só conseguimos estar firmados nele quando nós temos a convicção de que nós temos fé. Então nós não vemos o que Ele pode fazer, mas nós sabemos o que Ele irá fazer na nossa vida. Então nós cremos no poder da palavra, nós cremos que Ele é capaz de proporcionar essa palavra que brota dentro do nosso coração. Deus em nós é um verbo, Ele é o verbo. Quando João fala que Ele era o verbo, então Ele estava ali em carne, e como Ele estava em carne e Ele morreu, Ele ressuscitou e o Espírito Santo desceu e nos capacitou. Então estamos firmados nessa palavra, estamos presos nessa palavra, amém? E a outra tradução para fé é aquela convicção, aquela certeza de sim, sem fé é impossível agradar a quem? A Deus. Então, se eu creio nessa palavra, eu creio que Jesus morreu por mim e eu tenho fé nisso, então eu posso ter essa fé que vai agradar a Deus. E com isso as bênçãos do Senhor vão me permear, elas vão estar em volta de mim, elas vão me cercar, elas vão me acompanhar. É isso que é a fé. A fé, ela agrada a Deus. Marcos, nesse contexto agora nós estamos próximos aí, se Deus quiser, estaremos lá no Liberação Profética, amém?
Glória a Deus, em nome de Jesus. Mas nós temos a fé que nós alcançaremos o liberação profética. Mas eu não quero falar somente sobre o liberação profética. Eu quero falar com vocês sobre o seu futuro. Não sobre o amanhã. Porque o amanhã pertence a Deus, Ele sabe de todas as coisas. Ele está presenteando a gente com um dia. Às vezes a gente acorda e fala assim, nossa, estou cansado. Gente, agradeça. Você tem mais um dia que Deus te deu para você agradecer a Ele. A cada dia você tem uma oportunidade de ser melhor do que você foi ontem. A cada dia você tem a oportunidade de transformar e ser transformado pela renovação do vosso entendimento, pelo Espírito Santo que habita em você. E isso é um dom de Deus. Amém? Então, quando nós cremos no nosso futuro, nós acreditamos que Deus, Ele é capaz de nos presentear com o futuro. Então, liberação profética é um ato de fé. Nós estamos lá, Marcos, eu estou com dificuldade financeira, Marcos, eu estou com dificuldade disso. Todo mundo tem, todo mundo está. Se a gente for colocar aqui numa mesa, eu falo assim, Senhor, está aqui, é isso aqui que eu tenho isso aqui na conta, eu tenho isso aqui, eu não tenho, é o que eu tenho. Aí Deus vai lá e te presenteia e fala assim, não, você vai para liberação profética. Aí você alcança a liberação. Só que na outra semana você tem um culto, às vezes você tem uma célula para ir. E aí você fala assim, não, eu não vou dar conta, porque o que eu tinha eu gastei na liberação. Isso não é fé que agrada a Deus. Isso não é a fé. Você está vivendo de momentos na sua vida, quando que Deus está falando assim, meu filho, enquanto você crer e acreditar em mim, todas as coisas vos serão acrescentadas. Não é somente uma viagem. Não é somente um passeio, não é somente uma convenção, uma conferência. Não, em todos os momentos eu estarei com você. Basta você ter fé. Basta você acreditar. Segundo, exercer o pleno e convicto amor em Deus. Timothy Keller vai falar o seguinte, se o Deus que você adora nunca discorda de você, é possível que você esteja adorando uma versão idealizada de si mesmo. O amor em Deus, ele é recíproco para todos os irmãos. O apóstolo explicou, deu a aula na segunda-feira, de que o amor, ele é assim, né? O perdão, ele é na vertical e também ele é na horizontal. Então, se Deus me amou, eu tenho que exercer esse amor com meu irmão. Aí o apóstolo falou, é fácil perdoar? Não é fácil perdoar. É fácil liberar perdão? Não é fácil liberar perdão. Mas quando nós exercemos isso, nós tiramos o egoísmo de nós mesmos. Então Timothy Keller vai falar assim, se você adora um Deus que ele não discorda de você, provavelmente você não está adorando a um Deus, você está adorando a você mesmo. Talvez você esteja tentando colocar Deus contra a parede, Deus está falando assim, eu nunca estou nas suas mãos, mas você sempre está na minha. Então eu sempre cuido de você, eu sempre estou com você. Então as palavras que saem da sua boca talvez não sejam provenientes daquilo que o seu coração está, mas talvez sejam de um momento em que você esteja um pouco desesperado, procurando uma resposta, e às vezes você ofende a Deus com suas palavras. Às vezes você ofende a Deus querendo colocar Deus contra a parede por um problema que talvez nem foi Ele que colocou você lá, foi você mesmo que se colocou. Então, você acreditar que isso provém de Deus é você exercer esse amor. O amor é recíproco, ele é verdadeiro, independente de qualquer coisa. O perdão, o amor, a misericórdia de Deus, ela habita em você, ela está dentro de você, e você exerce esse amor com outras pessoas. Amém? Então, acreditar nisso é crer. Tessalonicenses está falando, sempre damos graças a Deus por vocês, mencionando-os em nossas orações. Ou seja, Paulo está falando assim, eu estou longe, mas vocês estão em oração, estão debaixo de uma oração. Eu estou distante, mas vocês estão debaixo de uma palavra. Vocês entenderam essa palavra. Quando nós lemos esse capítulo 1, nós entendemos que a igreja de Tessalonicenses está vivendo algo que é normal, que mesmo o pastor dela, ou o fundador da igreja estando distante, ela continua caminhando debaixo de uma palavra. Não se desviou nem para a direita nem para a esquerda, sempre continuou firmado na palavra. Ele vai continuar falando, sempre damos graças a vocês e mencionamos em oração. Olha por que ele continua falando isso. Porque lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado.
O que você tem demonstrado diante de Deus? Quais são as suas obras diante de Deus? Gente, vir para a igreja ou não vir para a igreja vir para a igreja não te coloca no céu, apenas te traz a um lugar de comunhão com os irmãos. Nós falamos isso e nós sempre pregamos isso. Viver a palavra não é só dentro da igreja, porque dentro da igreja nós estamos num ambiente seguro. Aqui todo mundo ora, aqui todo mundo jejua, aqui todo mundo clama a Deus, aqui todo mundo adora. Agora, exercer esse amor, exercer essa palavra, demonstrar essa palavra lá fora é que é difícil. Viver essa palavra da porta para fora é difícil. Por quê? Porque a palavra vai falar que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quando nós cremos nessa palavra, nós cremos que da porta para fora eu vou conseguir demonstrar e continuar ecoando a palavra que eu escuto aqui dentro da igreja. Então dentro da igreja eu executo a comunhão, eu executo o amor entre irmãos, a convivência, o bom ânimo, o sorriso. Aqui a gente convive, mas do lado de fora eu não posso ser aquela pessoa ranzinza com a cara fechada, que muda de uma chave para outra, e às vezes a gente está aqui, não, eu estou sorrindo dentro da igreja, daqui a pouco da porta para fora o irmão está com a cara fechada. Boa noite, boa noite. Bom dia, bom dia. Que cristão é esse? Que crente é esse? Quando você acorda de manhã, quantos leram aquele livro, Meu Amigo Espírito Santo? Não precisa falar. Você que está em casa, se você ler aquele livro, Meu Amigo Espírito Santo, aquele livro é fenomenal. Uma das coisas que o pastor vai falar é que todas as vezes de manhã ele dá algumas pequenas frases do que ele faz quando ele acorda de manhã. Bom dia, Espírito Santo. Aí em outro capítulo ele vai falar assim: Espírito Santo, o que eu posso fazer para não te desagradar? No outro capítulo ele vai falar assim: o que eu posso fazer para não te entristecer? Pequenas frases que, se você juntar, dá uma oração que você pode fazer a quem vai estar contigo todos os dias, que é o Espírito Santo. E às vezes a gente já acorda, meu Deus, a gente bota o celular para despertar 7h15, aí nem ora, né? Porque tem que trabalhar, né? Então a gente já pega, se arruma e vai. Aí chega no trabalho, parece que está tudo dando errado. As coisas para lá, cai, quebra e não sei o quê. Aí daqui a pouco recebe uma ligação, a água acabou, não sei o que, a luz caiu, queimou não sei o quê. Daqui a pouco no trabalho tudo começa a dar errado, na escola tudo começa a... Aí você vai botar a cabeça para funcionar e você vai lembrar e vai falar assim: mas o que eu fiz de manhã? De quem eu me afastei? Era o Espírito Santo. Então, cutuca o seu irmão e fala assim: não se afasta do Espírito Santo. Não se afasta do Espírito Santo. Porque o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pela esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, é isso que é a vida cristã, é o caminhar. Então diga assim, então quando Paulo está escrevendo esse texto, ele está escrevendo essa carta, ele está apenas falando aquilo que a igreja já estava vivendo. Ele só estava falando aquilo que eles estavam vivendo. O versículo 6 vai falar assim: de fato, vocês se tornaram os nossos imitadores e do Senhor, apesar de muito sofrimento. Diga comigo, sofrimento. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando você recebe uma palavra, às vezes um pouco mais dura, do apóstolo, da apóstola, é porque não é para magoar o seu ego, não é para machucar o seu coração, não. Deixa eu falar uma coisa. É porque a palavra de Deus diz que quando ela é amarga na boca, ela é como o mel que desce no nosso estômago. Então, às vezes a palavra dura vai vir, vai machucar. Então, meu Deus, porque essa palavra me machucou muito, doeu demais aquela ligação. Mas fica tranquilo, irmãos. Sem sofrimento, não tem uma igreja perfeita. Sem dor, sem aquela taca, né? Aquele puxãozinho de orelha. Mas eu acho. Irmãos, não vamos entrar nesse assunto não. Amém? Mas o sofrimento, ele caminha com o cristão. Parece que a gente fala assim: o crente só serve para sofrer, né? Eu nunca vi um povo tão sofrido. Tem um meme aí, eu vou brincar um pouquinho com um torcedor vascaíno que me mandaram um dia um meme aí que falaram assim: nunca vi um povo, nem na Bíblia tinha um povo tão sofrido como o vascaíno, né? Mas deixa eu falar uma coisa: sofrer
o sofrimento que Paulo está falando aqui é que, mesmo debaixo de sofrimento e de palavras um pouco mais duras, eles se tornaram imitadores, tanto dos líderes quanto de Deus. Quantos querem ser imitadores de Deus aí? Dêem glória. Amém? É isso. Receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Então, as palavras que vêm do Espírito Santo, assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Ou seja, dentro de todo o contexto de palavra, todo o contexto que estava ali sendo pregado, tornaram-se referência. Diga comigo, referência. Aí a pergunta que a gente sempre faz nas pregações, que a gente sempre escuta nas pregações: você está se tornando a referência onde você está? Você é uma referência na sua escola? Você é uma referência no seu trabalho? Você transmite aquilo que você vive na igreja, lá no seu trabalho, na sua escola? Tem uma música que diz assim: quem é você diante de um Deus perfeito? Quem é você? Amém? Amém. Assim tornaram-se modelo. Versículo 8: porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos a necessidade de dizer mais nada sobre isso. O versículo 8 quer dizer só o seguinte: você não precisa discutir para provar que a palavra é verdadeira. Você só precisa viver. Você não precisa entrar em debate na rua, brigar com o irmão. A sua vivência vai demonstrar aquilo que a palavra é. A referência da palavra. Diga comigo, poder. Atos, no capítulo 1, versículo 8, vai falar assim: então recebereis o poder que vem do céu, que vem do Espírito Santo. Então, quando você receber o poder que vem do céu, Ele mesmo vai transmitir isso aqui em Tessalonicenses. Ele vai falar assim, que o poder que habita em vocês, ou a palavra que está em vocês, gerou o quê? Poder. Poder, força. Amém? A graça, que é o favor imerecido. E mais duas coisas: acreditar nos líderes, crer em Deus e, por último, redenção e salvação. Queridos, era só isso que eu queria falar. Que mesmo sendo imperfeitos, nós caminhamos para um lugar que é perfeito, que é o céu. Nós sempre estamos dispostos a viver aquilo que Deus quer que nós vivamos. Mas, para nós vivermos esse mover do Espírito em nós, nós precisamos abdicarmos da nossa vida que nós tínhamos no passado. Nós precisamos viver o algo novo de Deus. Nós precisamos pisar e entrar em lugares onde às vezes a gente falava assim: não posso pisar aqui, eu não posso falar isso daqui, eu não posso viver isso aqui. Para nós alcançarmos talvez uma perfeição de uma igreja que Paulo está falando, e que nós podemos fazer isso aqui nos dias de hoje, nós temos que entender que sem a palavra nós não conseguimos exercer a palavra do Senhor, o caminhar com Deus, o executar, o agir de Deus na nossa vida. Amém? Nós temos que entender que Deus, Ele é o único provedor da nossa fé. Deus, Ele é o único provedor. Nós temos que confiar que Ele é o único provedor em nós. Nós temos que crer que Ele é o único que caminha conosco. Jesus vai falar que o coração do crente, ele vai falar, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se eu começo a encher o meu coração de coisas más, se eu começo a transbordar o meu coração de coisas que não provêm dos céus, de palavras torpes, de fazer coisas que desagradam o Espírito, de começar a caminhar em lugares que eu não deveria ter caminhado. Gente, nós temos que ser sensíveis ao Espírito Santo. Nós temos que ser sensíveis ao Espírito Santo. Quando Ele disser vira direita, vira direita. Quando Ele disser para, Ele para. Porque Deus, Ele nos ama e Ele é um Deus que nos corrige.
E mesmo quando nós erramos, Ele está aqui para nos amar e nos corrigir. Mas essa correção gerará dor em nós. Então, para que você não sinta essa dor da correção, pelo menos ande conforme a palavra do Senhor. Pelo menos caminhe conforme aquilo que Deus quer que você caminhe. Você tem um manual, você tem um direcionamento e você tem líderes e pessoas. Você é líder de célula, você é líder na sua casa, você tem pastores na sua igreja. Você não é um desigrejado, você não é um net crente, você não vive de pregações da internet, você vive de palavras da sua igreja. Então, se nós cremos e vivemos essa palavra, nós temos um direcionamento. Diga comigo, direcionamento. As quartas-feiras, as segundas-feiras, as terças, as quartas, as quintas, não importa qual seja o dia, Deus continuará te guiando por onde quer que você for. Ele continuará te abençoando, Ele continuará cuidando da sua casa, Ele continuará provendo aquilo que você acha que não tem provisão, aquilo que você acha que fala assim, por conta dos meus pecados lá de trás, talvez Deus nunca vai se lembrar e nunca vai me abençoar. Deus está falando assim, os seus pecados ficaram para trás. Tudo se fez novo. Basta você crer na palavra de Deus. Querido, você que está em casa, basta você crer que Deus, Ele é capaz de mudar a sua vida. Se você crer nessa palavra, se você crer que Deus, Ele pode mudar, você vai entrar em lugares onde você nunca entrou. Você vai sair do marasmo, daquele loop eterno. Eu estou aqui, eu vivo isso, eu vivo aquilo. É o tempo todinho a mesma coisa. Entra mês, sai mês, entra dia, sai dia. É sempre a mesma coisa. Gente, ser cheio do Espírito Santo não é sentir arrepio de manhã. Não é você orar e os pelos do seu braço se arrepiarem, você ficar arrepiado. Isso não é ser cheio do Espírito Santo. Tem aquele ditado, né? Tá querendo sentir arrepio, né? Tira a blusa no frio lá. Você vai se sentir todo arrepiado. Isso não é o mover do Espírito Santo. Isso não é o mover do Espírito Santo. O mover do Espírito Santo é você ouvir a voz que está dentro do seu coração gritar dentro de você. Por isso que o provérbio diz, por conhecimento eu grite, clame, gema, chore, grite, não para, não cesse de pedir, porque Deus, Ele é capaz de suprir todas as suas orações. Basta você acreditar. Vamos se colocar de pé, queridos? Amém? Deus, Ele está aqui disposto a ouvir todas as palavras que saem do seu coração. Basta você crer nessa palavra. Você crê que Ele é o autor e consumador da sua fé. Então comece a colocar diante de Deus tudo que está passando dentro do seu coração. Comece a colocar diante de Deus todos os seus problemas, todas as suas dificuldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Não é um desânimo que vai te parar. Não é um problema que vai te parar. Não é uma porta fechada que vai te parar. Não é uma pessoa que vai parar a sua caminhada. O Deus que te ama, Ele vai fazer você parar. Ele vai fazer você caminhar. Ele vai fazer você seguir. Ele vai fazer você chorar. Ele vai fazer você sorrir. Mas quem vai fazer é o Espírito Santo de Deus e não é você. Comece agora a entregar diante de Deus tudo aquilo que está magoando o seu coração, tudo que está te entristecendo, tudo que está te afastando às vezes do Espírito Santo. Comece a entregar diante dele e falar assim: Senhor, está aqui diante do Senhor tudo isso aqui, ó. Comece a botar tudo para fora. Ele é seu melhor amigo. Ele é o seu melhor amigo. É Ele que te escuta quando você chora. É Ele que te escuta quando você está sorrindo. É Ele que te escuta quando você está triste, quando você está alegre. Ele te escuta no momento de aflição do seu coração, no momento de dor da sua casa, no momento em que você está falando assim: Senhor, eu quero desistir, eu quero parar, eu quero me entristecer aqui porque eu pedi e talvez o Senhor não escutou. Ele está falando assim: você não clamou o suficiente, você não pediu o suficiente, você não se entregou o suficiente. Ele está falando assim: clama mais um pouco, desce mais um pouco, grita mais um pouco, geme mais um pouco, porque eu estou escutando o clamor
clamor que vem do seu coração. Ele está querendo ouvir o clamor que sai de dentro de você. Uma igreja perfeita. Senhor, eu sou imperfeito, eu falhei, eu pequei, eu errei, mas eu estou aqui diante da sua presença para falar assim: eu vou dar continuidade naquilo que o Senhor plantou no meu coração. A minha célula não vai parar, a minha casa não vai parar, a minha igreja não vai parar. Eu vou continuar a seguir os seus passos, a seguir o seu caminho, que o Espírito Santo que desceu para me guiar, ele vai me suprir, ele vai me encher, ele vai me transformar. Daí eu vou começar a compreender quais são as coisas que o Senhor tem para a minha vida, e eu vou continuar a saber que dentro dessa caminhada o Senhor está comigo e a tua palavra habita em mim. Oh Senhor, oh Pai, Deus, diante da sua presença, Pai, nós estamos e clamamos, Deus, que como uma oração o Senhor venha responder, o Senhor venha a ouvir, papai, o Senhor possa inclinar o seu ouvido para ouvir o clamor dos seus filhos. É porque nós clamamos, Pai, porque estamos nos dias difíceis, mas nós também queremos clamar quando estamos nos dias bons. O Senhor é a porta que fecha, o Senhor é a porta que abre, o Senhor fende os céus, o Senhor abre, Pai, as comportas dos céus para derramar as suas bênçãos sobre nossas vidas, Pai. Nós declaramos com a autoridade do nome de Jesus que todas as cadeias, que todos os problemas, que as setas do inimigo, a depressão, a ansiedade, Pai, a angústia, problemas da alma sejam repreendidos agora, em nome de Jesus. Nada parará a tua igreja, Pai, nada parará os teus filhos. Nós clamamos hoje, Pai, no caminhar, Deus, no seguir, que o Senhor possa usar, Papai amado, os seus filhos como uma flecha, Pai, que alcançará cidades, nações, Pai. Nós clamamos hoje, Pai, nós declaramos um novo de Deus, que haja um novo, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, fiquem com essa palavra, guarde essa palavra no seu coração. Você será usado com o Espírito Santo e com a ousadia de Deus. Basta você crer, ouvir a palavra e crer que você pode muito mais. Às vezes você pode falar assim: já cheguei no meu limite. Deus está falando assim: você não chegou no seu limite. Você ainda tem mais um meio tanque de gasolina, e eu estou aqui para encher ainda e completar o restante. Não desista. Não coloque barreiras diante das suas situações. Não coloque paredes, não blinde. Fala assim: aqui chegou o meu limite, eu não consigo transpor isso aqui. Deus está falando assim: você vai conseguir transpor. Você vai conseguir pular isso. E você vai perceber que quando você passar por essa barreira, algo novo e transformador acontecerá na sua vida. Então nós viveremos uma igreja perfeita. Nós viveremos uma igreja que caminhará para um lugar que não é esse. Eu creio e eu tenho certeza da minha salvação. Eu tenho certeza que debaixo da autoridade de Jesus, os dias estão chegando. Os dias estão chegando. Eis que cedo venho. Queridos, não brinquemos com a palavra e com a obra do Senhor. Porque o que vai cerrar a porta dos céus para você não é a sua falta de oportunidade, é a sua falta de decisão. Não deixe essa porta se fechar, porque oportunidade a gente só tem uma de salvação, não duas. Uma. Só uma. Deus quer uma igreja perfeita, mesmo sendo imperfeitos. Deus quer uma igreja perfeita. Não ligue para a quantidade, ligue para a qualidade, porque se a qualidade for boa, a quantidade virá como consequência. Comece a declarar, queridos, um ato profético da sua casa. Eu creio nisso, eu creio. Comece a declarar a expansão das tendas da igreja. Comece a declarar, comece a expansão da tenda da casa. Comece a falar assim: Senhor, se é da vontade do Senhor, que essas tendas se alarguem. Deus, eu creio no poder da Tua palavra, porque só assim nós conquistaremos vidas que estão lá fora se perdendo por conta de decisões. Jesus está voltando. Jesus está voltando, queridos. Amém.